para as 11 horas. Passa de 3 milhões o número de CPFs com restrições financeiras em todo o estado. É o famoso inadimplente, que tem dívida, mas não conseguiu pagar dentro do prazo. Vanessa Fontanella. Oi, João, é isso, são números que chamam a atenção, né? A gente está falando aí de um universo de 3 milhões de paranaenses inadimplentes. Só aqui em Curitiba, são cerca de 570 mil pessoas com algum tipo de restrição financeira no CPF. E hoje a gente tem a missão, né, de ajudar essas pessoas a saírem dessa situação e se reorganizarem financeiramente. Para isso, a gente conta com a ajuda da planejadora financeira Ângela Chukoski. Ângela, bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu começo te perguntando o seguinte: primeiro é importante a gente esclarecer que existe uma diferença entre estar inadimplente e estar endividado, né? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Sim, então a gente pode estar endividado, mas pagando as nossas contas em dia, ou seja, estamos adimplentes, né? E podemos estar endividados de maneira inadimplente, não estamos pagando em dia as nossas dívidas. Além disso, temos mais dois perfis de pessoas. Aquelas que entram e saem todo mês das dívidas, ou, por exemplo, entra no cheque especial e daí paga, mas daí entra no mês seguinte, né? E vira aquela coisa, a gente correndo atrás do rabo. E um quarto perfil de pessoas que já, se não observarem com cuidado e atenção o seu estilo de vida, a sua estrutura financeira, o tamanho da sua vida, né? Quanto custa a sua vida, em breve entrarão num endividamento. Então é importante a gente olhar para isso e entender qual é o tamanho da nossa vida, quanto custa a nossa vida, quanto eu recebo para poder bancar essa vida. É assim que eu quero continuar vivendo, né? E a partir do momento, né, que a pessoa tem esse entendimento de que ela está realmente em uma situação complicada, com muitas dívidas, quais são os primeiros passos para sair dessa situação? O primeiro passo é pensar com tranquilidade. Para isso, às vezes, a gente precisa de uma ajuda externa, de um olhar externo. Às vezes é um amigo, uma amiga, alguém da sua confiança ou uma pessoa, um profissional que te ajuda a olhar com clareza para essas informações. Então, a gente precisa ter clareza, ao mesmo tempo tranquilidade para poder agir. Então, porque às vezes num momento como esse, onde a gente está às vezes endividado e está sempre a todo momento tendo que negar, né, os nossos desejos ou até necessidades por conta dessas restrições, né, financeiras, a gente acaba entrando num lugar que a gente chama de túnel da escassez, que é um lugar onde a gente acaba ficando bitolado ali, né, a gente não consegue olhar outras alternativas, não consegue sair daquele lugar, porque a gente está tão imerso que a gente não consegue olhar o todo, né, então a gente precisa de alguém externo que consiga olhar o todo e de maneira mais imparcial e menos envolvida emocionalmente, nos ajude a tomar melhores decisões, né? E aí a gente pode listar as nossas dívidas, entender quais são elas, então não ter medo de olhar para isso, entender qual é o saldo devedor, né? As parcelas que estão em atraso, quantas ainda tem a vencer, qual é o valor dessa parcela, né? E qual é o custo dessa dívida, qual a taxa de juros que está envolvida nisso aí. E aí a gente vai priorizar, vai entender a natureza dessas dívidas. É um financiamento que tem uma alienação, tem algo alienado, um bem alienado? É um empréstimo? É o cartão de crédito? É uma despesa numa loja? O que são contas de consumo em atraso? Então a gente precisa olhar para entender o que a gente prioriza primeiro, de que maneira é possível, né, renegociar essas dívidas. Então a gente poderia pensar numa portabilidade de dívida, a gente pode pensar numa renegociação, a gente pode pensar numa unificação de dívidas, ou seja, trocar todas essas dívidas por uma mais barata ou por uma que caiba no meu orçamento com um valor de parcela menor e com um prazo às vezes maior, para que caiba dentro do meu orçamento. E às vezes a gente não olha só o custo financeiro, a gente olha o custo emocional e a probabilidade de que esse plano seja longevo, né? A gente quer que ele seja sustentável, porque às vezes para sair de uma situação de endividamento mais séria, a gente precisa de mais tempo. Então não é num passe de mágica que isso vai acontecer. Para que a gente tenha esse tempo e consiga persistir, né, ter essa perseverança dentro do plano, a gente precisa que seja algo factível, não só financeiramente, mas emocionalmente falando, para que a gente pelo menos consiga viver, fazer coisas que a gente gosta de vez em quando, né? Outras coisas que não são aquelas tão obrigatórias, né? Com toda certeza. E quais são os impactos aí de ter o CPF com restrições financeiras? Temos os impactos, né, de não conseguir novos empréstimos, financiamentos, se eu precisar fazer um contrato, por exemplo, de locação, né, isso vai aparecer como uma restrição, né, em relação à minha adimplência. Mas além desses impactos, né, existem os outros impactos emocionais, né, os impactos na nossa família, os impactos na nossa tranquilidade para poder trabalhar
né, pensando focado no trabalho, ao invés de pensar, meu Deus, eu preciso pagar essa conta e agora aquela outra, e qual que eu pago primeiro, o que eu faço? Né? Então, acho que os impactos emocionais são bem importantes, né, nesse sentido também. E a partir do momento, né, que a pessoa consiga se reorganizar financeiramente, talvez valha também repensar os hábitos, talvez pensar ali naquele valorzinho de reserva e investimentos para conseguir também respirar mais aliviado e saber que tem aí também essa questão, né, de uma reserva para garantir segurança no futuro. Sem dúvida, Vanessa, é uma coisa que a gente precisa contemplar dentro de um plano, porque quando a gente fala de plano, a gente está falando de futuro, né? E aí a gente precisa entender o que pode acontecer no futuro. Algumas coisas a gente pode até prever, outras a gente não vai prever. Então, vão surgir muitos imprevistos durante a nossa vida, né? Então, a gente precisa ter margens para isso. Então, pensar numa margem de segurança, um valor a mais que a gente precisa ter mensalmente, como se fosse um capital de giro, aquela coisa que a gente precisa ter para absorver os impactos, né, do dia a dia, coisas imprevisíveis que às vezes acontecem. E aí, depois disso, e pensando também em coisas, em uma reserva maior, para imprevistos maiores, caso aconteça da perda de um emprego, de eu querer redirecionar minha carreira, de um problema de saúde, ou algo que surja no meio do caminho, ou às vezes até uma oportunidade de investimento, ou coisas que eu gostaria de fazer, a gente ter uma reserva para isso, né? Tá certo. Olha, Ângela, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você, Vanessa. Bom dia. É isso, então, João. A gente conversou com a planejadora financeira Ângela Schukowski, que trouxe dicas, né, importantíssimas aí para as pessoas que se encontram nessa situação conseguirem se reorganizar financeiramente. Volto contigo aí no estúdio. Isso aí, obrigado, Vanessa, pelas informações, pela dica, né, da especialista conversando com a nossa equipe para ajudar você ouvinte, você motorista que está conosco ligado. Agora 10h